de hoje, nós vamos falar de regra de 3. A regra de 3 ela pode ser classificada como regra de 3 simples ou regra de 3 composta. Nós dizemos que uma regra de 3 é simples quando ela envolve apenas duas grandezas. E dizemos que uma regra de 3 é composta quando ela envolve mais de duas grandezas. Para resolvermos uma regra de 3 simples ou composta, nós vamos aqui realizar as 3 etapas. Primeiro, construir uma tabela identificando as grandezas correspondentes de naturezas distintas, agrupando as grandezas da mesma natureza em colunas. Segundo, nós vamos identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Eu vou te explicar daqui a pouquinho como é que você faz essa identificação, tá? Mas o que você vai perceber aqui, ó? Cada uma dessas duas setinhas aqui, ó, elas representam, na verdade, uma comparação entre duas grandezas, tá? Então perceba aqui, ó, que você tem uma setinha de azul para cima e uma setinha de vermelho para cima. Então aqui, ó, é uma comparação entre duas grandezas. Então o que eu quero dizer com a setinha acima aqui, ó? Quando uma grandeza aumenta, o que acontece com a outra grandeza? Ela pode aumentar. Como as duas aqui aumentam, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, nós vamos dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Ou então, pode acontecer o seguinte, ó. Você pode fazer a seguinte análise. Como essa setinha aqui está para baixo, você está supondo que essa grandeza diminui. Então, quando uma grandeza diminui, o que pode acontecer com a outra? Ela pode também diminuir. Então, você vai ter aqui, ó, mais com mais e menos com menos, elas obedecem o mesmo sinal. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta. Ou então, se uma diminuir, a outra também diminuir, você está trabalhando aqui com grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando você estiver trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, você vai perceber o seguinte, ó. Quando você aumentar uma grandeza, você vai ver que a outra vai diminuir. Aí você vai ter mais com menos. Ou então, tá? Se você diminuir uma grandeza, você vai perceber que a outra vai aumentar. Então você vai perceber que vai ter mais com menos, ou então menos com mais. Aí você vai ter grandezas inversamente proporcionais, tá? Eu geralmente, quando eu trabalho como exercício, eu sempre gosto de trabalhar aqui, ó, com o primeiro caso de cada uma delas. Então o que eu quero dizer aqui, ó? Eu sempre, quando eu vou fazer essa análise, eu sempre foco aqui no mais, tal. Então, quando eu aumento uma grandeza, eu sempre penso assim, ó. Quando eu aumento uma grandeza, o que pode acontecer com a outra? Ela pode aumentar ou então ela pode diminuir. Se quando eu aumentar uma, a outra também aumentar, elas são diretamente proporcionais. Agora, se eu aumentar uma grandeza e a outra diminuir, elas são inversamente proporcionais, tá? Feita essa análise, nós vamos para o terceiro passo, tá? Que é montar a nossa proporção e resolver a equação, se atentando a inverter a fração ou as frações quando for o caso. Então, para você resolver aí uma regra de 3 simples ou composta, você sempre vai analisar, na verdade, essas 3 etapas, tá? Construir a tabela. Segundo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E terceiro, montar a proporção e resolver a equação, sempre se atentando em inverter as frações quando for o caso. Bom, nós vamos resolver aqui agora alguns exemplos, tá? Que tratam, na verdade, de regra de 3 simples, composta, e quando você tem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Exemplo. Para percorrer um trajeto entre duas cidades, A e B, um motorista gasta 4 horas a uma velocidade média de 110 km por hora. Quanto tempo o motorista levará para fazer o trajeto de retorno
dirigindo nas mesmas condições, mas a uma velocidade média de 80 km por hora. Então, o que acontece então aqui? Ó? Nós temos aqui uma situação onde o motorista aqui, ó, ele estava na cidade A e se locomoveu até a cidade B. Então, para ele fazer esse trajeto aqui, ó, ele gastou, na verdade, aqui, ó, um tempo de 4 horas, andando a uma velocidade média de 110 km por hora. Isso foi na ida, tá? A pergunta agora dele aqui é o seguinte, ó, para ele fazer o trajeto de volta, ele quer saber quanto tempo que ele vai gastar, tá? Se ele voltar dirigindo agora a uma velocidade de 80 km por hora. Então, a situação que ele está retratando aqui é essa, tá? Então, aqui, primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é fazer o nosso quadro, tá? Então, perceba bem aqui, ó, que esse total aqui de 4 horas que ele gastou está relacionado a uma velocidade de 110 km por hora, tá? E eu quero saber agora aqui, ó, quanto tempo ele vai gastar no retorno a uma velocidade de 80 km por hora, tá? Então, aqui está a minha tabelinha aqui, ó. Eu estou relacionando horas e velocidade. Então, o exercício falou para mim aqui, ó, 4 horas quando ele está a 110 km por hora. Eu quero descobrir em quantas horas, qual é o tempo para ele que ele vai gastar, né, no retorno a uma velocidade de 80 km por hora, tá? Então aqui é o seguinte, ó, depois que você monta o seu quadro, tá? Você agora vai analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Você sempre vai comparar o que você tem com o que você quer achar. Então perceba aqui, ó, você tem os valores das velocidades e você quer achar, na verdade, o tempo. Então você vai comparar velocidade com hora. Você vai fazer essa comparação para você descobrir se essas grandezas são diretamente ou são inversamente. Então agora eu vou comparar aqui, ó, velocidade com hora. Aí agora, ó, é a pergunta que eu vou me fazer, tá? Quando você tem mais relacionado com mais, elas são diretamente proporcionais. E quando você tem mais relacionado com menos, elas são inversamente proporcionais. Então, ó, eu sempre vou fazer a minha pergunta com sinal de mais. E eu estou comparando agora aqui, ó, velocidade com horas. Então, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, olha, a primeira grandeza minha, velocidade. A segunda grandeza, horas. Esquece os valores que aparecem aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Primeira grandeza, velocidade. Segunda grandeza, horas. Vou fazer a minha pergunta agora aqui, ó, né? Quanto mais velocidade, eu vou gastar mais ou menos hora. Ou seja, numa viagem, se você aumentar a velocidade, por que você aumenta a velocidade? Para você gastar, na verdade, um menor tempo. Então, quanto mais velocidade o motorista impõe no veículo, tá? Quanto mais velocidade, o intuito de você aumentar a velocidade é de você gastar menos horas. Então, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte, ó. Quanto mais velocidade, eu vou gastar menos horas. Como aqui eu tenho aqui, ó, mais com menos, eu tenho que essas duas grandezas são grandezas inversamente, ó. Então elas são inversamente proporcionais. Uma vez que eu matei a charada que elas são inversamente proporcionais, eu vou montar agora aqui o meu esquema. Então o que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou trabalhar, na verdade, com as minhas setinhas. Eu vou lá onde está horas agora aqui, ó, e vou colocar uma seta aqui, ó. Essa seta que eu vou colocar aqui, ó, é uma escolha pessoal minha, tá? Isso aqui é uma escolha. Se eu escolher que essa seta aqui vai ficar para cima, ó,
Uma vez que eu matei a charada, que elas são grandezas inversamente proporcionais, essa seta aqui, na verdade, vai ter que ficar para baixo, tá? Porque elas são inversamente proporcionais. Agora, ó, eu vou montar a minha equação. Como essa setinha aqui, ó, está apontada para cima, ela vai me falar a forma que eu vou representar a minha razão. Então, como essa setinha aqui está para cima, ó, eu vou pegar o meu x e vou dividir por 4. Então, o que eu vou obter? Ó, x dividido por 4, que é igual. Como essa setinha agora aqui está para baixo, eu vou simplesmente pegar aqui o meu 110 e vou dividir por 80. Então, na verdade, ó, a importância de você verificar se elas são direta ou inversamente é para você definir a sua seta. Uma vez que você definiu se a seta é para cima ou para baixo, você vai identificar se você vai dividir o número de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, agora aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma igualdade entre duas razões. Então, aqui eu tenho uma proporção. Quando eu multiplicar cruzado agora aqui, ó, porque o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu vou obter aqui, ó, 80x é igual a 4 vezes 110, 440. X vai ser igual a 440 dividido por 80. E o x aqui vai dar exatamente, corta um zero com zero, 44 dividido por 8, eu vou obter essa continha aqui que vai dar 5,5 horas. Ou seja, 5 horas e 30 minutos. Tá? Então, aqui, na verdade, eu resolvi a minha regra de 3. Tá? Bom, o comentário que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Você viu que essa escolha dessa seta que eu coloquei aqui primeiro, ó, foi uma escolha minha. E eu optei de colocar essa seta para cima, tá? Vamos supor que, por exemplo, ó, que eu quisesse colocar essa seta aqui, por exemplo, para baixo, tá? Então, se eu coloco essa seta aqui agora para baixo, uma vez que elas são inversamente proporcionais, essa seta da velocidade aqui já teria que ser uma velocidade que a setinha dela seria para cima. Então, uma outra maneira de fazer esse exercício aqui seria o seguinte, ó, setinha para baixo. Eu vou dividir agora 4 por x. Como agora que a setinha está para cima, eu vou dividir, na verdade, aqui, ó, o 80 por 110. Multiplicando aqui cruzado mais uma vez, tá? Ó, nós vamos ter aqui, ó, x vezes 80, que vai dar 80x, e 4 vezes 110, que eu vou ter 440. E aí você vai ver que a resolução dessa equação aqui, ó, é a mesma da anterior. 440 dividido por 80, nós vamos obter aqui que o nosso x equivale a 5,5 horas. Ou seja, 5 horas mais metade de uma hora. 5 horas,5, na verdade, nada mais é do que 5 horas e 30 minutos, tá? Então, cuidado aqui, ó. Você monta o seu quadro, tá? Sempre faz a pergunta comparando as grandezas que você tem com a grandeza que você quer achar, tá? E aí você vai identificar se elas são diretamente ou se elas são inversamente. E essa resposta aqui faz sentido, né? Se a 110 km você gastou 4 horas, se você diminuiu a velocidade, se você veio dirigindo mais lento, é sinal que o tempo de viagem seu ele vai o quê? Aumentar, tá? Então tá aí um exemplo. Espero que você tenha acompanhado o nosso raciocínio. Exemplo. Às 8 horas de certo dia, um tanque cuja capacidade é de 2.000 litros estava cheio de água. Entretanto, um furo na base desse tanque fez com que a água por ele escoasse a uma vazão constante. Se às 14 horas desse mesmo dia o tanque estava com apenas 1.760 litros, então a água em seu interior se reduziu à metade às... Bom, aqui ele relata para a gente uma situação, tá? Onde você tem, por exemplo, aqui, ó, um tanque que a capacidade dele é de 2.000 litros,
tá? E ele fala que esse tanque para a gente, ó, ele está completamente cheio. Mas devido a um determinado furo que tem aqui ó, nesse tanque, ele começa a vazar água, tá? Então, à medida que ele vai vazando água, essa água dele que na verdade ela vai diminuindo, né? Então ele fala que é o seguinte, ó, às 8 horas ele tinha 2.000 litros, ele estava cheio. Então, devido a esse furo, a água começou a ser escoada, tá? E aí ele fala que exatamente às 14 horas havia exatamente 1.760 litros de água. Ele quer saber quanto tempo se passou para que o total de água dentro do tanque se reduzisse à metade. Ou seja, se reduzir à metade é ter exatamente 1.000 litros de água. Então, olha só que interessante agora aqui, olha. Eu vou fazer agora aqui ó, uma seguinte regra. Perceba que de 8 horas até 14 horas, existe um intervalo aqui de 6 horas, tá? Então, aqui, ó, de 8 horas às 14 horas, se passaram, na verdade, 6 horas, tá? Como o tanque tinha 2.000 litros e às 14 horas tinha 1.760 litros de água, ou seja, em 6 horas, qual que foi o total de água que saiu de dentro do tanque? Basta você pegar aqui o total de 2.000 litros e subtrair 1.760 litros. Então, você vai concluir aqui ó, que em 6 horas, o tanque, na verdade, perdeu 240 litros de água. Tá? Então, uma regrinha de 3 que eu vou fazer aqui ó, é uma regrinha que fala de escoamento. Ou seja, em 6 horas, eu perdi 240 litros de água. Eu quero saber em quantas horas eu vou ter que perder exatamente 1.000. Porque se eu perder aqui 1.000, vai ser onde o tanque vai ter o quê? Exatamente a metade. Então, eu estou trabalhando aqui ó, com vazão de água. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Ó, em 6 horas, eu perdi exatamente 240 litros. Tá? Eu quero descobrir agora aqui, ó, em quantas horas eu vou perder 1.000. Porque se eu perder 1.000, como o tanque aqui ó, tem um total aqui de 2.000 litros, vão sobrar exatamente aqui um total de 1.000 litros. Então, na verdade, eu estou fazendo a continha aqui com a quantidade de água que eu perdi. Tá? Então, agora aqui, eu vou fazer agora aqui o quê? Montei o meu quadro. Vou fazer agora aqui as minhas perguntas, para eu descobrir se isso aqui é uma grandeza direta ou inversa. Como é que eu quero achar a quantidade de horas? Eu vou comparar a vazão com a minha hora. Então, agora que a pergunta que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vazão é o que está saindo de água, tá? Então, vamos lá. Quanto mais vazão, o que seria quanto mais vazão? Quanto mais água está saindo do tanque. Por que está saindo muita água do tanque? É porque está passando mais ou menos horas? Então vamos lá, pessoal. Quanto mais água sai do tanque, é porque o relógio está passando mais horas. Ou seja, quanto mais água sai, é porque tem mais horas que o relógio está ligado. Então, na verdade, ó, mais com mais. Como agora que eu tenho, quanto mais vazão, quanto mais água escoou, é porque as horas se passaram mais. Então, na verdade, como aqui eu tenho mais com mais, a conclusão que eu tiro aqui é que as nossas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Uma vez que eu identifiquei que elas são diretamente proporcionais,
eu vou chegar agora aqui e vou escolher uma setinha. Eu vou lá na horas, ó. Então, quando eu chego aqui em horas, eu posso escolher. Ou eu ponho setinha para cima, ou eu ponho setinha para baixo, tá? Eu vou escolher aqui, ó, setinha para cima. Como é que eu escolhi setinha para cima? E, uma vez que elas são diretamente proporcionais, a setinha minha aqui também vai ter que ficar para cima. Então, agora eu vou montar aqui a minha proporção. Setinha para cima, eu vou pegar o número de baixo e dividir pelo número de cima. Então, o que eu vou ter, ó, x dividido por 6, que é igual. Setinha para cima, vou pegar o número de baixo, que é 1000 litros, e dividir pelo de cima, que é 240. Vou multiplicar cruzado agora, ó. 240x, 6 vezes 1000, 6.000. X é igual a 6.000 dividido por 240. X vai ser igual. Corta um zero com um zero. E aí você vai perceber agora comigo aqui, ó, que vai ficar 600 dividido por 24. Vou simplificar aqui por 2, ó. Essa continha aqui, ó, vai ficar 300 e essa continha aqui vai ficar 12. Divido novamente aqui por 2. Essa continha aqui vai dar 150 e essa continha aqui vai dar 6. Vou dividir mais uma vez aqui por 2. Aqui vai dar 75 e aqui vai dar 3. Divido agora por 3. Essa continha minha aqui vai dar 25. A grandeza minha aqui é horas. Então, x é igual a 25 horas. Ou seja, o vazamento começou exatamente 8 horas. Um dia tem 24 horas. Como é que eu achei na resposta 25 horas? Que conclusão que eu tiro? Vão se passar um dia, que é 24 horas, mais uma hora para dar 25 horas. Então, se o vazamento começou às 8 horas de um certo dia, vão se passar 25 horas, ou seja, vão se passar um dia completo, então vai dar 8 horas do dia seguinte, mais uma hora. Então, na verdade, 9 horas do dia seguinte. Tá? Bom, um outro comentário aqui, ó. Você percebeu, ó, que eu identifiquei que as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Aí, ó, depois que eu identifiquei que as grandezas são diretamente proporcionais, eu vim aqui em horas e optei de colocar a setinha para cima. Eu poderia ter colocado, por exemplo, aqui, ó, a setinha para baixo. Se aqui eu coloco a setinha para baixo, na vazão a setinha também vai ter que ficar para baixo, porque elas são diretamente proporcionais. Aí a continha que eu teria agora aqui seria a seguinte, ó. 6 dividido por x, ou seja, setinha para baixo, o número de cima dividido pelo de baixo, que tem que ser igual, setinha para baixo, 240 dividido por 1000. Se você multiplicar mais uma vez aqui cruzado, porque você tem aqui uma proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Você vai ter 240x, que é igual a 6.000. E aí você viu que 6.000 dividido por 240, você obteve x aqui igual a 25 horas. Então, não importa se você coloca a setinha para cima ou para baixo. Uma vez que você identificou que as grandezas são diretamente proporcionais, se você colocar a setinha para cima, em horas, a da vazão também é para cima. Se você colocou setinha para baixo em horas, a da vazão também vai ser para baixo. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Ó. A questão de ser setinha para cima ou setinha para baixo, quem vai definir isso é se a grandeza é diretamente ou se a grandeza é inversamente proporcional. Muito cuidado aí na hora de resolver o exercício. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma regra de 3 simples, que ela só envolve duas grandezas, que é a nossa grandeza horas e a grandeza nossa vazão, que seria, na verdade, o escoamento da água.
tá? Exemplo: a decomposição de uma determinada substância é inversamente proporcional ao tempo. O gráfico da figura foi construído com a massa da substância expressa em gramas e o tempo em anos. O tempo necessário para que essa substância se reduza a 2,5 gramas é de... Bom, aqui nós temos aqui uma situação, o exercício fala que uma determinada substância está entrando em decomposição, tá? E aí ele fala que a decomposição, tá, dessa substância, ou seja, a quantidade de peso dessa substância, a decomposição dela é inversamente proporcional ao tempo, tá? Uma vez aqui, o que ele deixa claro para a gente que são inversamente proporcionais, o que você tem que concluir aqui? Que quanto mais massa, menos tempo. Nós vimos aqui em aulas anteriores que quando você tem grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta linear. E quando você tem grandezas inversamente proporcionais, eu mostrei para vocês que o gráfico dessa situação é uma hipérbole, ou seja, o braço de uma hipérbole, que é o que está retratando, na verdade, aqui nesse gráfico, tá? Você percebe aqui que o eixo X é dado em ano e o eixo Y é dado em gramas, que é a massa da nossa substância, tá? E o interessante aqui é você perceber que se você pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, o X dele vale 10 e o Y dele vale 20. Se você multiplicar 10 vezes 20, vai dar 200, tá? Um outro ponto que tem aqui no gráfico é o ponto B. Se você pegar aqui o X dele, que vale 20, e multiplicar pelo Y, que vale 10, você também vai achar 20. Então, perceba que se você pegar qualquer ponto desse gráfico, tá? Nesse caso aqui só deu os dois, Se você multiplicar sempre o valor de X vezes o valor de Y, essa continha vai ter que dar 200, tá? Então, uma maneira de você aqui fazer isso aqui rapidinho seria o seguinte, ele quer saber o seguinte, que a grama ela tem que se reduzir a 2,5, tá? Então, existe aqui um valor, tá? Que esse gráfico, na verdade, aqui ele vai descer. Então, existe aqui um determinado tempo que vai fazer com que essa massa aqui seja 2,5. Ou seja, se você multiplicar o X pelo Y, a continha tem que dar 200. Então, existe um valor aqui em T que, se você multiplicar por 2,5, essa continha sua tem que dar 200. Aí você vai achar, na verdade, o valor de T. É uma maneira de fazer, tá? Mas eu vou resolver isso aqui utilizando, na verdade, regra de 3 simples. Então, para eu resolver aqui a regra de 3 simples, o que tem que ficar claro aqui para mim é o seguinte, existe um valor de tempo que vai fazer com que a massa seja 2,5. Como é que eu estou trabalhando com duas grandezas, eu vou precisar de, na verdade, um ponto. Eu posso pegar aqui os dados do ponto A ou então os dados do ponto B. Eu vou optar aqui por pegar os dados aqui do ponto A. Então vamos lá, aqui, olha, montando o nosso quadro. Perceba aqui o seguinte, no ponto A, quando o meu tempo vale 10, o meu peso aqui vai ser de 20 gramas. Agora eu quero descobrir qual que é o valor do tempo X em anos para que a massa seja exatamente 2,5 gramas, tá? Então, esse ponto aqui, que é o ponto A, que eu utilizei 10 com 20, poderia também ser o ponto B, não tem problema nenhum, tá? Eu optei, por exemplo, aqui de pegar o ponto A. Bom, como o exercício falou para mim aqui que as grandezas são inversamente proporcionais, se eu colocar a setinha aqui para cima no tempo, em massa, ela vai ter que estar para baixo. Ou então, se eu colocar a setinha aqui no tempo para baixo, na massa, ela vai ter que estar para cima, tá? Então, por exemplo, agora aqui, olha, comparando massa com tempo, eu sei que elas são inversamente proporcionais. Então, aqui eu estou optando de colocar a setinha para baixo.
Colocando a setinha para baixo no tempo, nós vamos dividir 10 por x, que vai ter que ser igual agora a quem? Inversamente proporcional. Setinha para baixo no tempo, em massa, setinha para cima. Então aqui eu vou colocar 2,5, que eu vou pegar o de baixo e dividir pelo de cima, que é 20. Multiplicando agora aqui cruzado, eu vou obter aqui 2,5x, 10 vezes 20, 200. Então agora aqui vai ficar x é igual a 200 dividido por 2,5. Quando nós realizarmos aqui essa continha de 200 dividido por 2,5, nós vamos chegar aqui no valor de exatamente 80 anos. Que é a resposta do nosso exercício, letra B de bola. Tá? Bom, professor, você colocou setinha aqui para baixo. E se eu quisesse colocar a setinha aqui para cima, tinha problema? Não. Se você coloca a setinha para cima aqui agora, o que ia acontecer com a sua massa? Por ela ser inversamente proporcional, a setinha nossa agora aqui teria que ficar para baixo. Então, nessa situação aqui, que você colocou setinha para cima, você vai pegar agora aqui o x e vai dividir por 10. Então, vai ficar o de baixo dividido pelo de cima, que tem que ser igual a quem agora? O de cima, que é 20, dividido pelo de baixo, que é 2,5. E aí, quando você multiplicar cruzado aqui agora, você vai ter 2,5x, 10 vezes 20, 200. Então, aqui você vai ter 200 dividido por 2,5. E aí você vai ver que 200 dividido por 2,5, você novamente vai chegar aqui em 80 anos. Resposta nossa continua sendo a letra B de bola. Tá? Comentário. Tá? Pelo gráfico aqui então. Vamos lá. Quando o y é 20, o nosso x é 10. 20 vezes 10, 200. Quando o y é 10, o nosso x é 20. 10 vezes 20, 200. O que quer dizer isso aqui, então? Quando a nossa massa for 2,5, o nosso tempo aqui que está em x vai ter que ser 80. Porque 80 vezes 2,5, a continha vai dar a constante de proporcionalidade, que é igual a 200. Então, eu mato a charada, que esse tempo meu aqui é 80 anos. Você poderia resolver a continha pela análise gráfica, ou então fazendo a regra de 3 simples, que relaciona grandezas inversamente proporcionais. Exemplo. Para encher uma piscina, são necessárias 6 torneiras de mesma vazão, abertas durante 9 horas. Se 4 dessas torneiras permanecerem fechadas, em quanto tempo as outras torneiras encherão 1/3 dessa piscina? Bom, aqui nós temos exercício que fala de piscina, né? Que para encher essas piscinas nós vamos trabalhar aqui com torneiras, elas têm a mesma vazão, e no primeiro caso, elas ficam abertas aqui durante 9 horas, tá? Então, o que está acontecendo aqui? As minhas grandezas são piscina, torneiras e horas. Perceba que em momento algum ele falou qual que é o volume da piscina, tá? Eu não sei se essa piscina aqui tem 1.000 litros, 2.000 litros, 10.000 litros. Então, é a quantidade de volume. Então, como eu não sei quanto que vale esse volume, eu vou falar que o volume dessa piscina aqui é V, tá? Ela tem uma quantidade de volume. Então, para encher essa piscina de volume V, são necessárias 6 torneiras abertas durante 9 horas. Tá? Se 4 dessas torneiras permanecerem fechadas, ou seja, se você fechar 4 torneiras, o que eram 6 torneiras passam a ser 6. Tá? Por que eu de 6 para 2? Porque eu tinha 6 torneiras. O exercício fala que 4 vão permanecer fechadas. Então, se eu tenho 6, se eu fechei 4, eu vou ter 2 abertas. Ele quer saber em quanto tempo, ou seja, em quantas horas, essas 2 torneiras
vão encher 1/3 dessa piscina, ou seja, 1/3 de V. Tá? Então, aqui, na verdade, montei o meu quadro. Bom, montei o meu quadro. O que eu vou fazer agora aqui? Comparar essas grandezas. Eu quero achar aqui horas, então eu vou comparar piscina com horas e torneiras com horas. Vou chegar agora aqui em horas, que é o que eu quero descobrir, e vou escolher se eu vou colocar setinha para cima ou para baixo. Tanto faz. Tá? Eu vou escolher agora aqui, colocar essa setinha aqui para cima. Tá? Setinha para cima. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou comparar piscina com hora. Então vamos lá. A piscina. A minha piscina, ela tem uma quantidade de água. Eu não quero encher essa piscina? Então vamos lá. Quanto maior for a quantidade de água que cabe na piscina, então quanto mais água cabe na piscina, eu vou gastar mais ou menos horas para encher a piscina? Tá? Então vamos lá. Quanto maior for a piscina, eu vou gastar, na verdade, uma maior quantidade de horas. Então o que eu concluo aqui? Quanto mais piscina, ou seja, quanto maior o volume, eu vou gastar mais horas. Concluo que elas são diretamente proporcionais. Então, como aqui eu escolhi setinha para cima, na piscina também vai ficar setinha para cima. Vou comparar agora aqui torneira com hora. Então vamos lá. Torneira com hora. As torneiras estão enchendo a piscina de água, tá? Então vamos lá. Quanto mais torneiras ligadas, quanto mais torneiras para encher a piscina, eu vou gastar mais ou menos horas? Quanto mais torneiras abertas, quanto mais torneiras jogando água na piscina, por que eu coloco muita torneira? Para eu gastar menos horas. Então, quanto mais torneiras, eu vou gastar menos horas. Elas são inversamente proporcionais. Então, se em horas a setinha está para cima, em torneiras a setinha vai ficar para baixo. Agora eu vou montar agora aqui minha proporção, tá? Setinha para cima aqui, vai ficar x dividido por 9, que é igual. Vou colocar agora aqui, duas caixinhas representando a piscina e torneira. Perceba que piscina ficou setinha para cima. Então, eu vou pegar o de baixo, que é 1/3 de V, e dividir por V. Então, peguei o de baixo e dividi pelo de cima. Quando chega em torneira, eu vou pegar o de cima, que é 6, e vou dividir pelo de baixo, que é 2. Perceba que agora, que eu vou simplificar, tá? Posso cortar esse V aqui, com esse V, e posso cortar o 6 com 2. Essa continha aqui vai dar 3. E essa continha aqui vai sobrar 1/3 dividido por 1, que é o próprio 1/3. Então, daqui, eu vou concluir que x sobre 9 é igual a 1/3 vezes 3. Corto novamente esse 3 aqui com esse 3. X sobre 9 é igual a 1 sobre 1. Multiplico aqui cruzado. Meu x é exatamente 9. A minha grandeza é medida em horas. Então, na verdade, se eu tiver duas torneiras, tá, com a mesma vazão das torneiras anteriores, para eu encher 1/3 dessa piscina, eu vou gastar exatamente 9 horas. Espero aí que você tenha acompanhado os exercícios. Muita atenção na hora de você montar o quadro, tá? Montou o quadro, vá na grandeza que você quer descobrir e opte por colocar setinha para cima ou setinha para baixo. Compare as grandezas que você tem com a grandeza que você quer encontrar. E aí você verifica se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Tá? Bons estudos, um grande abraço, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.